Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. Nós estamos aqui com uma sequência de 3 vídeos, esse é o último, onde a gente está falando sobre como discutir um sistema linear usando a geometria analítica, usando a posição relativa de duas retas, né, que formam as equações do sistema linear no plano cartesiano. Nós já sabemos que se as retas são concorrentes, o sistema será possível e determinado. Se as retas forem coincidentes, a mesma reta, né, serão a mesma reta. Nesse caso, ele será um sistema possível e indeterminado, porque tem infinitos pontos em comum. E se as retas forem paralelas, ou seja, nunca se tocarem, nesse caso o sistema será impossível. Beleza, aqui nós temos uma questãozinha para que a gente possa compilar essas informações. A questão é da página 67, o número da questão é 84. Quem tiver o livro de matemática, Contato Matemático do terceiro ano, por favor, acompanhe aí. Dado o sistema de equações com coeficientes reais, ou seja, são números que a gente conhece, y igual a menos 1, x mais 2, e a outra y menos 2x igual a b, calcule A e B para que o sistema seja, letra A, possível e indeterminado, letra B, possível e determinado, e letra C, impossível. Primeiro, antes da gente passar para essa segunda parte, eu quero primeiro que a gente consiga escrever as duas equações na forma reduzida, ou seja, isolando o y. A primeira já está isolada, eu vou chamar de R. Então, R é a primeira reta, a primeira equação, y igual a menos 1, x mais 2. E a segunda, eu vou chamar de reta S, eu vou isolar, tá bom? Ó, observe essa aqui, ó, eu estou isolando ela, vou deixar o y sozinho. Então, vai ficar y igual. Como eu tenho que começar com x, eu vou colocar o x primeiro, ele está negativo, vai positivo. Então, vai ficar 2x. E o b já estava lá esperando, mais b. Ele é positivo. Não aparece o sinal na frente, não é porque ele é positivo. Beleza. Então, está na forma reduzida já, as duas. Então, aí. Se eu pedisse para você identificar para mim aí, rapidão, quais são os coeficientes angulares e lineares de cada uma das retas. Ó, o coeficiente angular da primeira é a menos 1. Mesmo que tenha a. Ah, professor, eu ia colocar só o menos 1, tá errado. É tudo que vem na frente do x, o coeficiente angular. Então, a menos 1. E o coeficiente linear é 2. O coeficiente angular da reta S é 2 e o linear é b. Professor, mais b é justamente sobre ele que a gente vai discutir aqui na letra A, B e C. Beleza. Nós vimos no vídeo anterior que a posição das retas, né? A posição das retas vai influenciar, vai me dizer se o sistema é possível e determinado, se o sistema é possível e indeterminado, o sistema é impossível. E alguns vídeos antes desses, eu acredito que há 5 vídeos atrás, eu falei para vocês sobre a posição relativa entre duas retas e como se comportam os coeficientes, certo? Então, volta lá no vídeo onde eu falo sobre posição relativa das retas, porque aí lá eu vou explicar para você qual é a relação que existe entre os coeficientes de cada uma das retas quanto ao posicionamento delas, certo? Basicamente, lá você vai obter as informações que eu vou te dar agora, mas que para você entender por que eu uso essas informações, era bom você assistir o vídeo. Mas bora lá. Na letra A, ele precisa que o sistema seja possível e indeterminado. Nós vimos ainda agora que o sistema, para ser possível e indeterminado, as retas devem ser coincidentes. Para as retas serem coincidentes, eu preciso que o m da reta R seja igual ao m da reta S, ou seja, que o coeficiente angular de uma seja igual ao coeficiente angular da outra. E ainda que o n, ou seja, o coeficiente linear da primeira reta, seja também igual ao coeficiente linear da segunda. Veja, elas precisam, para ser indeterminado, possível e indeterminado, elas precisam ser coincidentes. Se elas são coincidentes, os coeficientes
obviamente serão iguais. Então, eu já sei que o MR é A menos 1, o NR é 2, o MS é 2 e o NS é B, certo? Nesse caso, então, eu preciso que o MR, A menos 1, seja igual ao MS, 2. Daí eu vou saber quanto vale o A. Então, A menos 1 igual a 2. Professor, você tirou parênteses. Aqui não vai fazer tanta diferença. Aqui já não fazia, certo? Aqui sim, porque teria que fazer a distribuição multiplicativa do x. Mas aqui já não fazia tanta diferença. Então, o A teria que ser igual a... Passo 1 para lá somando, então vai ficar 3, certo? Já o NR, então o A teria que ser 3. E o NR, que é 2, teria que ser igual ao NS, que é B. Ou seja, 2 é igual a B, B é igual a 2. Então, para que elas sejam, para que a equação, né, o sistema de equações, seja possível e indeterminado, seria necessário que o A fosse 3 e o B fosse 2. Através do que a gente descobriu isso? Dos coeficientes das duas retas. Como é que eu consigo os coeficientes? Colocando as equações da reta na forma reduzida. O que é uma forma reduzida? Quando eu isolo o y. Eu espero que você tenha conseguido ligar os pontos. Para ser possível e determinado, é necessário que elas sejam concorrentes, certo? Se elas são concorrentes, significa que o coeficiente angular de uma é diferente do coeficiente angular da outra, sem me importar com o B. Aliás, sem me importar com o coeficiente linear, certo? Então, nesse caso aqui, o MR é diferente do MS. Os ângulos das retas têm que ser distintos para elas se cruzarem. Elas precisam, para ser possível determinado, elas precisam se cruzar, elas precisam ser concorrentes. Para ser concorrente, os ângulos das retas, os ângulos de inclinações, né, tem que ser ângulos de inclinação tem que ser diferente para que elas possam em algum momento se tocar. Então, nesse caso, o A menos 1, que é o MR, né, o coeficiente angular da reta R, tem que ser diferente do coeficiente angular da reta S. Então, tem que ser diferente de 2. Ou seja, o A, nesse caso, tem que ser diferente de 3. E o B, professor? O B não importa, porque o B ele vai... O B aqui ele é o coeficiente linear. E eu posso ter aí qualquer coeficiente linear, se o angular for diferente, em um momento elas vão se tocar. Para ser impossível, o que eu preciso para que o sistema seja impossível? Que as retas sejam paralelas. E o que eu preciso para que as retas sejam paralelas? Que o coeficiente angular de uma seja igual ao coeficiente angular da outra, ou seja, o MR tem que ser igual ao MS. Mas não basta que isso aconteça. É preciso também que o NR seja diferente do NS. Que os coeficientes lineares sejam diferentes. Por quê, professor? Porque se o coeficiente angular é igual e o coeficiente linear também é igual, no caso a gente vai estar trabalhando com a mesma reta, elas não serão paralelas e sim coincidentes. Então, para que seja impossível, elas devem ser paralelas. E para ser paralelas, elas precisam que os coeficientes angulares sejam iguais e os lineares diferentes. Beleza? Então, vamos lá. Então, A menos 1. Deixa eu ver se... A menos 1 igual a 2, né? MR, MS. A é igual a 3. E o NR tem que ser diferente do NS. Ou seja, o 2 tem que ser diferente do B. Ou seja, B tem que ser diferente de 2. Prontinho. É isso aí. Eu espero que você tenha conseguido entender.
Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários. E se gostou do vídeo, deixa o like aí pra gente, né? Não pede por favor não, porque eu já tô me humilhando demais. Então é isso aí, tamo junto, é nóis. Valeu, falou, até a próxima.